Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. A importância da preservação dos recursos hídricos é discutida em seminário. O Tribunal Regional Eleitoral chama a atenção para os prazos que devem ser cumpridos pelos eleitores este ano. E veja também, pessoas acima dos 60 anos estão se reinventando e investindo em empreendedorismo. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Em alusão ao Dia Mundial da Água, um evento discutiu a importância da preservação dos recursos hídricos. Um dos principais objetivos é promover o consumo consciente e garantir o acesso universal à água potável. O seminário em alusão ao Dia Mundial da Água aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa do Maranhão e contou com a participação de pesquisadores e estudiosos dos recursos hídricos, além da comunidade em geral. O encontro foi uma proposição da deputada Helena do Ailib. Nós sabemos que o nosso estado é vítima de recursos hídricos, mas nós precisamos saber como eles não são utilizados. Não podemos deixar que falte esse recurso, né? Tão importante, e para isso nós precisamos tratar bem essa questão, faça essa ampla discussão e veja de que forma que a gente pode ser um interlocutor, um poder executivo, o que realmente exerce as políticas públicas, criar leis que cada vez mais garantam que os recursos hídricos sejam bem cuidados. O evento abordou principalmente a situação da água no Maranhão. Apesar de ter uma das maiores reservas do líquido do Nordeste, o estado precisa ampliar a utilização correta e tratamento da água. Essas e outras questões foram levadas à deputada Helena do Ailib pelo especialista em ciências ambientais, Oyama Cardoso Filho. O estado conta com mais de uma dezena de comitês de bacias hidrográficas, que são responsáveis por levantar as informações da situação dos rios e outros cursos de água e propor ações que possam garantir a preservação da água. Este ano, os eleitores devem ficar atentos aos prazos que devem ser cumpridos para que ninguém fique em débito com a Justiça Eleitoral. A repórter Larissa Madeira tem mais detalhes sobre o assunto. O calendário eleitoral ele tem datas importantes e os prazos já estão bem próximos. Até o dia 4 de abril, por exemplo, quem pretende se candidatar à eleição e ocupa um cargo público, ele deve se afastar dessa função e, caso contrário, ele se torna inelegível. Essa mesma data, 4 de abril, ela também vale para candidatos que precisam ter domicílio eleitoral na cidade em que vão concorrer. Eles precisam estar com a filiação partidária regularizada. Quem ainda não fez a biometria ou precisa regularizar a situação, pode procurar a Justiça Eleitoral ou mesmo fazer isso através da internet. Estar atento a esses prazos é importante para garantir o direito tanto de votar quanto de concorrer às eleições. E veja no próximo bloco, pessoas acima dos 60 anos estão se reinventando e investindo em empreendedorismo. A gente volta já. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de trabalhadores e trabalhadoras com síndrome de burnout vem crescendo. A condição causada pelo esgotamento promovido pelo estresse laboral já é causa de mais de 4.800 afastamentos de serviço nos últimos 3 anos. As horas passam e a disposição para levantar e ir ao trabalho só diminui. Existe uma espécie de cansaço que toma conta da pessoa e ela não consegue controlar. Além disso, só de pensar no ambiente de trabalho bate um sentimento de repulsa e irritabilidade. Tudo isso está associado à chamada síndrome de burnout, traduzindo literalmente, síndrome do esgotamento, provocado por estresse crônico no trabalho. Percebe-se que ela vai entrando num ciclo de adoecimento até que ela estoura, até que o trabalho ele perca todo o sentido, a pessoa não tenha mais nem força de estar ali no cotidiano, não consiga nem
sem sentir alguma coisa, entrar no ambiente de trabalho sem que aquilo seja para ele ou para ela algo muito pesaroso, algo muito penoso. A Organização Mundial da Saúde reconhece a condição como um fenômeno ocupacional. O número de trabalhadores e trabalhadoras com síndrome de burnout cresce assustadoramente em todo o mundo. Os sinais do problema são cansaço extremo, mesmo após descanso, irritabilidade constante, dificuldade de concentração, falta de motivação para trabalhar, insônia ou alterações no sono e sensação de incapacidade ou baixa produtividade. No Brasil, cerca de 30% dos trabalhadores sofrem com burnout. Entre 2021 e 2024, os afastamentos por burnout passaram de 823 para 4.880, um crescimento de quase 500%. Os números de 2025 são ainda mais assustadores. 86% dos brasileiros relataram sintomas de esgotamento no último ano. Especialistas alertam que os números podem ser maiores, porque muitos casos não são diagnosticados oficialmente. De acordo com uma organização internacional sem fins lucrativos, 1/3 dos trabalhadores brasileiros sofre de esgotamento físico e mental no trabalho. Números suficientes para entender que a síndrome de burnout não é frescura. É uma condição crônica relacionada ao estresse crônico que não foi bem gerenciado no ambiente de trabalho e que a pessoa acaba evoluindo, como a própria síndrome traz no seu nome, né? Síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional. Então, a pessoa sofre no estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho, não consegue gerenciar muito bem e acaba desenvolvendo esses sintomas, né? Que são de ansiedade, de mal-estar, de ineficácia no ambiente de trabalho, a ponto dela não querer mais ir trabalhar porque sente um sofrimento muito grande relacionado a isso. Quem passa ou passou pela síndrome de burnout sabe muito bem o que é se sentir sem motivação, irritado e exausto. Devido à sobrecarga de trabalho, de responsabilidades, de afazeres, de outros compromissos. Eu, por exemplo, vivenciei um bom tempo o fato de ser pai e mãe ao mesmo tempo e me preocupar em proporcionar o melhor para os meus filhos, para outras pessoas que me cercavam e esquecer de mim. Eu passei a me sobrecarregar. O tratamento para o burnout exige calma, tranquilidade e paciência, além de mudança de hábitos. A pessoa precisa se colocar em primeiro lugar. Além disso, se afastar temporariamente do trabalho não pode ser descartado. Tudo para que a saúde seja restabelecida e se tenha mais prazer em trabalhar na profissão escolhida. Se o burnout é uma doença ocupacional, geralmente o afastamento é o ideal naquele primeiro momento, porque é o ambiente e se nota o prognóstico positivo quando geralmente são 15, 30 dias de afastamento, depende muito, né? E esse afastamento acaba melhorando aquela pessoa, então se entende que tem a ver com a organização. E também que a organização ela compreenda esses casos e tente, pelo menos, tentar diminuir as possíveis situações dentro da política da empresa que podem afetar o sujeito. Em alguns casos, precisa ser feita essa validação com o profissional da área psicológica e psiquiátrica para ver se realmente o melhor caso é afastar o trabalhador para que ele possa se recuperar e depois retorne ao trabalho de forma saudável, ou, em alguns casos, ele pode ser mantido com jornada diminuída ou com diminuição da quantidade de tarefas que ele vai desenvolver naquele setor, naquele trabalho, para que assim ele possa ter a melhor forma de recuperação. O chamado empreendedorismo sênior vem crescendo no Brasil. Pessoas com mais de 60 anos estão investindo no próprio negócio e ter uma renda extra ou até mesmo só uma ocupação que proporcione um prazer no trabalho. Mário é professor de natação há mais de 4 décadas. Aos 63 anos de idade, ainda não pensa em parar. Você vai estudando, você vai trabalhando, você vai passando as gerações e você vai cada vez mais procurando entender o momento enquanto técnico, enquanto empresário, como é que estão as coisas, para que a gente possa sobreviver e, mais do que isso, empreender sempre, que eu acho que é importante.
Há 20 anos, o Mário deu um novo passo na profissão. Ele decidiu permanecer à beira da piscina, mas aí a piscina é dele. Decidiu empreender, colocar a própria escola. E ao longo dos últimos anos, ele tem angariado cada vez mais alunos. Pessoas que procuram a experiência de Mário na natação para aprender e evoluir no esporte. O empreendedorismo sênior tem crescido no Brasil. As pessoas acima dos 60 têm criado o próprio negócio como forma de ter uma renda extra e, acima de tudo, ter uma ocupação ativa. O Sebrae desenvolveu o programa Plural, que dentro dos seus eixos de trabalho, do seu público a ser atendido, estão as pessoas 60 a mais, e aí tem toda uma jornada que é focada para entender esse público, para entender suas reais necessidades, seus principais desafios, e assim a gente conseguir levar os conceitos de empreendedorismo para eles. Em 2024, eram mais de 4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais em atividade, com foco em serviços, comércio e agronegócio. Muitos já estavam aposentados, mas decidiram retomar uma atividade profissional por ter prazer em trabalhar. No entanto, só a experiência não sustenta um negócio. Em tempos de alta tecnologia, é preciso aprender a equilibrar o negócio para que o retorno ao mercado profissional não seja frustrante. A gente busca entender quais são as suas dificuldades. Então, das principais dificuldades que são encontradas, os avanços tecnológicos. Então, muitas das vezes eles não conseguem acompanhar a intergeração, né? Entender os perfis diferentes que hoje são múltiplos dentro de um ambiente de trabalho. Então, são coisas também que a gente precisa trabalhar com esse grupo de 60 a mais, mas, além disso, levar para eles os conhecimentos voltados para empreendedorismo, gestão empresarial. O combate ao idadismo e a criação de oportunidades para quem passou dos 60 têm sido trabalhados pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A Casa tem aprovado leis que fortalecem as políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo, mostrando que o direito de produzir, sonhar e empreender não tem prazo de validade. Para além do profissional, as pessoas com 60 a mais querem se sentir vivas. Foi isso que a médica aposentada Vânia disse para a filha Adriana quando decidiu parar de trabalhar. Sim, eu gosto muito, exatamente por isso. Encontrei pessoas que eu não conhecia, reencontrei pessoas que conhecia há muitos anos e tinha perdido de vista. E assim, a gente vai e sabe que vai ter muita gente lá, que a gente vai se divertir bastante. Sem preconceito, sem ninguém ficar julgando, criticando, né? Porque aquela velha ali dançando. Adriana percebeu que a história da mãe se repetia com tantas outras pessoas que chegaram à melhor idade. Foi para fazê-las se sentir mais vivas que ela criou o Rolê 60+, um grupo de encontro onde o importante é ser feliz. Foi bem desafiador, né? Porque tentar construir esse ambiente seguro, que a gente pode convidar as pessoas a estarem nesse ambiente sem que tenha qualquer tipo de preconceito pela idade, né, com o idadismo que a gente já falou, que as pessoas tenham a melhor experiência naquele ambiente. E eu digo que foi desafiador muito pela sociedade que a gente ainda tem, né, de não ter o idoso pertencendo à vida social e urbana da nossa cidade, isso muito aqui, né? A gente sabe que em outros grandes centros a gente já visualiza muitos idosos saindo sozinhos, viajando sozinhos, em casal ou com amigos, e a gente ainda não tem essa grande realidade aqui na nossa cidade. Exemplos como os de Mário, Vânia e tantos outros que decidiram se manter ativos e ativas no mercado de trabalho depois dos 60 mostram que envelhecer com autonomia passa pelo direito de escolher, produzir e continuar sonhando. Que a gente pode continuar sendo a gente, com muita alegria, com muita atividade.
E o F2 termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Para você, uma ótima noite e até amanhã.